Olá, crianças! Vamos começar nossa aula cantando Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Você já abriu a porta do seu coração para Jesus entrar? Olha só o que Jesus falou aqui em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu recebi Jesus como meu Salvador. Eu abri a porta do meu coração para Jesus entrar. Eu abri meu coração e Jesus veio habitar. De manso bateu e depressa abriu, e ele veio aqui morar. Mais uma coisa interessante que Jesus falou sobre a porta. Além de comparar o nosso coração com uma casinha, com uma porta que precisamos abrir para Jesus entrar, ele também falou aqui em Mateus 7 que existem 2 portas, uma grande, espaçosa e outra estreita. Olha só o que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Você já encontrou essa porta estreita? Você já entrou por ela? A porta é uma só, porém 2 lados há. Dentro e fora, você aonde está? A porta é uma só, porém 2 lados há. Eu já estou dentro e você aonde está? A professora Cláudia hoje vai nos contar a história de 2 homens. Um que entrou pela porta espaçosa que leva à perdição. E o outro que entrou pela porta estreita que conduz à salvação. Vamos prestar bastante atenção agora na professora Cláudia. Seja bem-vinda, professora. Olá, crianças. Vamos cantar em corinho? Jamais, jamais. Jamais, jamais, não se lembra Deus, jamais. Todo pecado foi perdoado, não será lembrado nunca mais. Meu Deus não vê meus pecados nunca mais. Dos pecados perdoados já Deus não se lembra nunca mais. Crianças, sabe que nesse corinho que nós terminamos de cantar, fala que Deus não se lembra jamais dos pecados que foram perdoados. Quando nós confessamos nossos pecados para Deus, Ele nos perdoa e não se lembra mais daquilo que Ele perdoou, do pecado que Ele perdoou. Então vamos cantar mais uma vez? Jamais, jamais, não se lembra Deus, jamais. Todo pecado foi perdoado, não será lembrado nunca mais. Meu Deus não vê meus pecados nunca mais. Dos pecados perdoados
palavras. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Te agradecemos pelos teus cuidados, pelas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não somos merecedores, mas pela tua graça e pelo teu amor, você tem nos abençoado todos os dias. Cuide de cada criança, dê saúde àqueles que estão precisando. Senhor, supre as necessidades daqueles que estão necessitando. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos falar o nosso versículo. João 14, de 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 ao 3. Mais uma vez, João 14, de 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 ao 3. Agora nós vamos falar a última vez. João 14, de 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 ao 3. Agora nós vamos cantar mais um corinho. Meu coração era sujo. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, e o seu precioso sangue tão alto assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Muito bem, então, antes de recebermos Jesus como Salvador, nosso coração estava sujo do pecado, mas o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado e ele se torna limpo, né? Agora nós vamos para a nossa história. Uma vez Jesus estava ensinando a uma multidão. E numa dessas vezes que ele estava ensinando a multidão, ele contou uma história verdadeira, que está lá no livro de Lucas, capítulo 16. E lá conta a história de dois homens, Jesus contando a história ali para a multidão. E tinha dois homens. Um desses homens, ele era mendigo, muito pobre aquele homem, que vivia a mendigar na porta das pessoas ricas, né, de um rico. E ele não tinha nem forças para trabalhar, sabe por quê? Porque além de mendigo, ele tinha feridas, chagas pelo corpo dele, cheio de feridas. E aí ele não tinha como trabalhar, então ele vivia a mendigar. Então ele era muito pobre e só conseguia viver daquilo que as pessoas davam para ele. Mas ele era rico na fé que ele tinha em Deus. Pobre materialmente, mas ele era rico na fé que ele tinha em Deus. Por outro lado, na mesma história, tinha um outro homem, só que esse outro homem era rico. Ele tinha uma mansão, um palacete, e ele vivia ali
dentro nas suas riquezas, desfrutando de tudo que era bom, de tudo que era melhor, de tudo que o dinheiro podia comprar. Aquele homem vivia ali, desfrutando. Ele não preocupava com o amanhã, ele só preocupava com hoje, tudo que ele podia ver, apalpar, experimentar. Ele tinha muitos servos, muitos escravos. Bastava um gesto dele que aqueles servos e os escravos iam lá servir ele. Suas roupas eram finíssimas, de púrpura. Também as suas refeições eram assim, variadas. Ele podia comer coisas diferentes. Ele tinha de sua disposição os melhores cozinheiros, os melhores chefes. A sua mansão, a sua casa era rodeada por piscinas, jardins, pomares, parques. Tinha árvores diferentes, flores. Era um lugar muito bonito, muito luxuoso. Só que aquele homem, ele não se preocupava com o amanhã. Ele se preocupava em desfrutar as riquezas que ele tinha aqui. O mendigo, Jesus revela o nome dele, era Lázaro. E o Lázaro, que era o mendigo, todos os dias ele era levado à porta da casa daquele rico. Às vezes era um parente, a Bíblia não fala quem levava ele lá. Mas todos os dias ele era levado e ele ficava na porta ali desse rico. Ele tinha esperança, talvez o rico jogou uma moeda para ele, fica com dó, ou os visitantes, amigos do rico, talvez quando eles fossem lá para os banquetes, para as festas, pudesse passar e dar uma esmola para ele. Olha, ele não tinha amigos. A única coisa que ele tinha eram os cães que lambiam suas chagas. Mas ele tinha um amigo sem seus cães, Deus. Ele cria em Deus. E Deus sabia que Lázaro o amava. Mas aqui na terra, Lázaro, ele sofria porque ele estava doente e ele passava fome, não tinha condições nenhuma. Sabe que Lázaro, ele tinha vontade até de comer as migalhas que caía da mesa desse rico aí. Mas, olha, ele não tinha nada e ficava ali esperando. E a Bíblia conta que certo dia, Lázaro morreu. Lembra que ele estava doente? Ele morreu. E como ele cria em Deus, olha para a salvação dele, a Bíblia fala que os anjos vieram buscar a Lázaro e foi levado para o seio de Abraão. Abraão, que foi um antepassado, ele recebeu Lázaro lá e Lázaro foi ser consolado. Agora Lázaro estava livre de toda doença que ele tinha aqui na terra. Agora não tinha mais dor, não tinha mais fome, não precisava ficar mendigando a comida ali na porta do homem rico. Agora a morte para Lázaro foi um descanso. Agora ele estava sendo consolado por Abraão lá, livre de todo o sofrimento que ele teve aqui na terra. As pessoas que creem em Jesus Cristo, quando parte dessa vida aqui, na verdade, eles vão para um lugar muito melhor e vão descansar. Não vai ter mais problemas que nós temos aqui, as doenças, né, as dificuldades. E foi isso que aconteceu com Lázaro. Acabou todos os problemas dele. Agora a vida dele era bem diferente. Mas, enquanto isso, o rico aqui na terra, ele estava lá, né, na sua mansão, nem sentiu falta do mendigo que ficava na sua porta todos os dias, que ele nem se importava com aquele mendigo. Só que, de repente, o rico também ficou doente. E aí, pode chamar os melhores médicos, remédios, ele tinha dinheiro para fazer qualquer tratamento, mas nada resolveu. Sabe o que aconteceu? O rico também morreu. Só que, olha,
com certeza os amigos ricos dele tentaram dar o funeral mais importante para ele, mais luxuoso para ele. E só que enquanto estava ali preparando o sepultamento dele, tudo uma coisa luxuosa, talvez eles até contrataram aquelas mulheres que ficavam, as carpideiras que ficaram chorando, lembra? Que elas eram contratadas para lamentar e chorar nos funerais. Com certeza teve essas mulheres lá também, porque ele era um homem rico, importante, e o funeral dele tinha que ser importante. Só que enquanto isso, ele se achou lá no lugar de tormento, sofrendo. E ele estava ali em tormento, com sede. E aí, esse lugar, a Bíblia descreve esse lugar como o inferno. A Bíblia chama esse lugar de tormento como inferno. Muitas pessoas aqui na Terra usam essa palavra inferno, às vezes quando está com raiva, como se fosse uma palavra de maldição. Mas a Bíblia relata que o inferno é um lugar que Deus preparou para a punição do pecado. Por exemplo, aqui na Terra, nós não temos as cadeias. A cadeia é um lugar que os criminosos vão ali para pagar pelo seu crime, ficam ali presos. É um lugar que eles vão pagar pelos delitos que eles praticaram. O inferno Deus preparou para punir o pecado. Aí você pensa, mas todos nós pecamos, realmente. Todos pecamos e todos merecíamos o inferno. Mas Jesus, ele sofreu a punição do pecado em nosso lugar. Então, se você já convidou Jesus para morar no seu coração, saiba que Jesus pagou pelo seu pecado lá na cruz, e por isso que nós não temos que ir por esse lugar horrível chamado inferno. E aí então o rico, ele falou, eu estou em tormento nessas chamas, e ele viu lá na frente Abraão e Lázaro sendo consolado por Abraão, e ele falou, pai Abraão, tende piedade de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar a minha língua que está ardendo, porque estou em tormento nesta chama. Lá, aquele rico estava sofrendo e ele queria que pelo menos, quando você está com muita sede, o que resolve uma gotinha de água na sua língua? A gente pensando assim, não resolve nada, mas o tormento dele era tão grande, a sede era tão grande, que ele queria pelo menos uma gotinha, que Lázaro molhasse o dedo e molhasse a ponta da sua língua. Tamanho era o sofrimento daquele rico. Mas aí Abraão falou assim, olha, lembra que durante a tua vida você recebeu só as coisas boas, quando você estava lá na terra, né? Tinha de tudo, né? Tudo que desejava. Enquanto Lázaro só recebeu os males, era pobre, ele ficou muito doente, mendigava, mas tinha uma coisa importante, Lázaro, ele cria em Jesus. E aí então, quando ele viu que não ia ter como Lázaro vir molhar a língua dele, ele falou assim, sem esperança, ó pai Abraão, rogue que envie Lázaro à casa do meu pai, porque ele lembrou que ele tinha 5 irmãos, e ele queria que Abraão mandasse Lázaro até a casa dele. Aí Abraão falou assim, olha, eles têm as escrituras, eles podem ler. Se eles lerem as escrituras, lá está avisando. Porque se nós lermos a Bíblia, crianças, essas coisas estão escritas na Bíblia, sobre o céu, sobre o inferno. E era isso que o pai Abraão queria falar para ele, ó, lá eles têm as escrituras, basta eles lerem.
Aí ele falou assim, mas meus irmãos nem vai se importar com as escrituras. Ele também não se importava, né? Enquanto ele estava aqui na terra, ele também não se importou com nada que se referia a Deus, nunca preocupou com o futuro dele, só preocupava em satisfazer com todas as suas riquezas. E aí então ele pensou, mas se um morto voltar lá, talvez eles ouvem. Mas Abraão falou, olha, não tem como, porque se eles não ouvem a Moisés e os profetas, muito menos vai ouvir, mesmo que ressuscite alguém, que vá lá falar para eles, mesmo assim eles não vão ouvir. E aí então, o que nós aprendemos nessa história? Que há uma vida depois da morte. Aqui é bem clara essa história que Jesus contou, que depois da morte, ou nós vamos estar junto de Deus, ou nós vamos estar separado de Deus. E essa escolha nós fazemos enquanto estamos em vida. Olha, Lázaro decidiu a sua vida, onde que ele iria estar enquanto ele estava vivo. Quando ele morreu, os anjos já vieram buscar. E o rico? A mesma coisa, ele não se importou com amanhã. O rico foi para o inferno porque ele era rico? Não, não foi porque ele é rico. Não é pecado ser rico. O rico só foi para o inferno porque ele não creu em Jesus. Ele não se preocupou com amanhã. Então, o nosso amanhã, o que nós vamos escolher para passar a eternidade? Com Deus ou separado de Deus? Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós escolhemos a vida eterna, a salvação. Jesus nos dá a salvação e a vida eterna. E nós estamos garantidos ficarmos eternamente com Deus. Mas quando nós falamos não para Jesus, nós vamos ficar separado de Deus eternamente. E num lugar triste, que é o lago de fogo, que Deus preparou para Satanás e seus anjos. Olha, se você ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração, que você possa fazer hoje. Porque essa escolha de onde nós vamos passar a eternidade, nós fazemos enquanto estamos em vida. Depois que morremos, não tem como escolhermos para onde nós vamos. Então, se você não escolheu Jesus ainda, convide Jesus para entrar no seu coração. Reconheça que você é pecador e convide Jesus. Ele vai entrar no seu coração, ele vai limpar, ele vai te salvar e ele vai te dar a vida eterna. Feche os seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa história que Jesus contou enquanto estava aqui na terra. E essa história nos garante, Senhor, que quando nós escolhemos obedecer o Senhor, crer em Jesus, que nós vamos estar para sempre com o Senhor no céu. Ajude as crianças a entenderem, se alguma criança ainda não entendeu e não recebeu o Senhor como Salvador, que ela possa te aceitar como Salvador de sua vida, Senhor, hoje mesmo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças!